SC News. Seu resultado é nossa marca. Vamos falar de dólar, porque ele tá por aqui no momento em que o dólar futuro renova a máxima. R$5,320, 5,32. Daniel Araújo, o homem tá cheio, parece o tio Patinhas aqui, quanto dólar ele tá carregando no bolso. Fala, Daniel, tudo bom com você? Boa tarde. Boa tarde, Medina, Maria, todos os ouvintes. Esse dólar aí hoje tá assustando, hein, Medina? Tá assustando, né, o Daniel? DIs renovando máxima também. A versão ao risco total aqui na Bolsa Brasileira. Eu gostaria que você contasse um pouco das oportunidades que você encontrou no dólar. Esse dólar bastante estressado. E qual que foi o ajuste no dólar futuro, Daniel? Bora lá, Medina. O dólar, hoje ele acordou aí na abertura, ele já enganou, né? Ele veio apontando pra baixo. Eu até caí nesse golpe aí, vendi um pouquinho antes do payroll, mas veio aquela luz na consciência e falou, não vende não, compra. Aí eu acabei comprando o dólar um pouco antes do payroll e consegui pegar esse movimento. Ele veio ali nas máximas do dia até então, né? Bem em seguida do payroll, veio muito forte ali o movimento no dólar. Após a acalmada que deu ali depois da notícia, ele já veio dando uma entregada, acalmou, mas aqui próximo das próximo da 1h da tarde, ele inverteu a tendência, Medina, e vindo buscar as máximas de uma maneira muito forte, não respeitando ponto, não respeitando nada. Eu tenho um ponto aí na tela, que era o 309, que era uma resistência forte pra mim. E já foi, né? Já foi. Ela, sem respeito nenhum pra ela. Chegou ali próximo no primeiro toque, mas depois perdeu e agora eu só vejo o dólar parando assim no 350, é meu próximo ponto. O ajuste fechou no 5,312, Medina. 5,312. Sim. Beleza, o Daniel, ó. Ibovespa, 121.139 pontos. Eu vou colocar aqui, peço pro Andrezão colocar o gráfico de 5 minutos do Ibov, né? Do Ibovespa renovando a mínima do dia. Dólar, R$5,320. DIs estressando bem. Estressando 37 pontos base aqui, a queda do DI 1F27, 11,56% ao ano. No curto prazo, DI 1F25, avançando 13 pontos base, 10,58%. Nos Estados Unidos, como tá a situação? Tava na mesma, Mari? Nada que vem do cenário do exterior? Atualiza aqui pra gente. Olha, Medina, tá tudo estável por lá, inclusive as bolsas estão todas na estabilidade, Nasdaq sem zerou todas as perdas, agora tá zerado com viés negativo, mas olha, agora caindo 0,01% aos 19.058 pontos, S&P avança perto da estabilidade, uma leve alta de 0,02% aos 5.353 pontos, Dow Jones subindo 0,05% aos 38.904 pontos. Agora, se a gente passar pelos bonds, as treasuries de 5 anos estavam caindo ali por volta de 14 pontos base, deram uma acelerada na alta, subindo 15 pontos base aos 4,454% ao ano, e as de 10 anos arrefeceram um pouco a alta, agora estão subindo 14 pontos base aos 4,430% ao ano, Medina. Bom, Omar, esse cenário do exterior, Ibov renova a mínima novamente, 121.041 pontos, queda de 1,5% agora. Inclusive o índice tá querendo deixar o patamar dos 121 mil pontos, que a gente tem observado aqui no tempo real. Pressão é de Petrobras e Vale. Petrobras está caindo 2,42%. Um estresse maior agora em Petrobras. Vou até ver na plataforma do Profit, no Times and Trades, sobre esse cenário de venda em Petrobras, que deu uma boa acelerada agora. Quando observa, né, as corretoras que mais vendem Petrobras, tem aqui Merrill Lynch, Goldman, a XP e o UBS vendendo bastante também aqui em Petrobras. São essas corretoras de venda. Pode tocar o sininho aí, Andrezão. Ibov deixa os 121 mil pontos. 120.980 pontos. E toca também aí o sinal do dólar. R$5,328, Daniel. Bom, o ajuste já veio bem diferente ali. Em cenário que a gente vê uma aversão ao risco tão forte dessa maneira, você recomenda alguma negociação agora? É ficar olhando? O que você faria nesse momento, Daniel? Bom, Medina, num cenário normal, um distanciamento desse do ajuste, eu faria uma venda. Mas nesse movimento que tá aí hoje, eu só vejo uma oportunidade de chegar lá bem próximo do ponto ali, que é o 5.350, 5.347. Fora isso daí, eu tô totalmente de fora do dólar. Aí tá muito, muito forte esse movimento e eu não gosto de pegar
no meio do movimento, né? Toca a sineta do índice aí, Andrezão. Ibovespa 120.943 pontos, queda de 1,59%. O índice futuro renova a mínima também em 120.970 pontos, a queda de 1,74%. É, pessoal, pra quem tá comprado, desandou a maionese de vez nessa parte final do mercado. Ô, Daniel, agradeço você pela participação. Se tiver um último destaque, fica à vontade. Boa sorte aí, que eu sei que você vai voltar pra ficar olhando esse dólar e até segunda-feira. Bom, eu que agradeço aqui por a oportunidade de sempre estar aqui. E só deixar em destaque aí, não tá carregando agora nesse computador, mas os contratos vendidos no dólar tá muito... No dólar não, no índice também tá muito forte. Tá muito forte, Daniel, tá muito... mercado hoje... pessoal, eu mesmo tô de fora, eu vou ficar mais quietinho. Vai ficar olhando, acompanhando aqui agora... a DC News também. Ó, e os DIs, pessoal... Aí, eu não sei quanto o mercado pode estar repercutindo as declarações do ministro Haddad. Os DIs estão subindo até 48 pontos base. É o DI F27, 11,68% ao ano. É a máxima do dia. A gente vai conversar com os nossos contribuidores aqui, com o vértice da curva de juros disparando. A sessão, inclusive, é urgente no painel Mover Pro a respeito disso. Saltam até 48 pontos base e meio. Uma versão a risco total no mercado. Valeu, Daniel. Forte abraço a você, até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. O Lucas Ulig, que está aqui conosco. Ô, Ulig, essa parada pra gente falar do ajuste do dólar aqui, no meio desse tempo, essas declarações do ministro Haddad, o mercado desandou, Ulig, renovou a mínima em 120.840 pontos. Eu sei que você estava acompanhando por aí também. E o que você pode destacar aqui pra gente, Ulig? E o vértice da curva de juros, 50 pontos base. A queda do DI1 F27, a alta, melhor dizendo, do DI1 F27. Uma versão, risco muito forte nessa reta final do pregão, Ulig. Se for olhar o DI, o F28, o F27, vai entrar em circuit break, tá? Possivelmente stop, tá, pessoal? Muito forte, tá? Volume muito alto e uma alta muito forte, isso é stop. Por favor, coloca o gráfico aí. DI um F27, por gentileza. Vou colocar aqui, eu só preciso ajustar para outra plataforma, Ulig. Aí, enquanto isso, você pode ir comentando que eu vou mostrar já já. Boa. Acho que aí dentro, né, dessa composição, a gente está vendo um volume projetado muito alto, né, muito próximo desse fechamento, mas a gente está acompanhando junto aqui. As falas do Haddad não trouxeram nada assim que pudesse desencadear um movimento tão forte assim nos DIs, tá? Até sendo muito honesto, me parece que tem nenhum fato novo além daqueles que a gente já noticiou aqui para vocês. Gostaria de dar essa resposta, né? E falar, aconteceu mais alguma coisa, mas, enfim, não tem muito o que falar, tá? Volume muito, muito, muito forte, o que me sugere... Vai entrar em leilão o F29, o F27... Pô, tá muito forte. 57 pontos base. A alta do DF27, 11,76% ao ano. Eu tenho destacado ele porque tem tido, né, um forte fluxo no dia de hoje. O DI1F28, 12 pontos, 55 pontos base a alta, 12% ao ano. Acima de 12% ao ano, e o Ibovespa renovando a mínima de novo. 120.786 pontos, assim o Indifut 120.800 pontos. O pessoal aqui comentando, quem tava em DI, quem opera DI também, trazendo esses pontos, a gente fica observando o que está acontecendo nas bolsas, o que explica esse movimento nos mercados também. O urgente no painel Mover Pro registrando, né, justamente esse dólar futuro renovando máximo em 5,333. Ibov renovando mínima do dia em 120.744 pontos. DIs estressados em até 59 pontos base. DF27 com esse avanço, 11,78% ao ano. Um cenário muito forte. E agora, Ulig, o que é pra fazer? Estopa tudo? Como é que faz? Cara, não vejo razão pra panicar desse jeito, tá, pessoal?
Esse negócio de estopa tudo, compra tudo, é a melhor forma de você não conseguir ter uma carteira de ações no médio e no longo prazo, tá? Claro que a gente está no meio de um momento de estresse, a gente está, mais uma vez, né? Se você não chegou agora, não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, dá uma olhada no iniciozinho do programa, a gente já explicou, teve dado mais forte de payroll, lá fora o juros está subindo 3,5%, então um movimento grande de aversão ao risco. Às vezes a gente fica, o S&P está no 0 a 0, olha o Russell 2000, que é o índice de empresas de menor capitalização lá fora, vocês vão ver que esse índice também está caindo forte, tá? Então há um movimento de aversão ao risco natural, dado o tamanho da quebra de expectativa que foi o payroll, tá? Agora, olhando especificamente para o nosso DI agora, a gente teve uma coletiva do Haddad, enquanto a gente está aqui falando, eu estou olhando para a discussão do que aconteceu, né? Tentando entender o que exatamente o mercado pegou. Os destaques principais, né, é sobre a questão da MP, do PIS/COFINS, a MP que restringe o uso de crédito tributário. Ele falou que essa resistência vai se dissipar contra a medida provisória que restringe compensação de créditos tributários, conforme haja maior compensação da intenção do governo de reduzir os gastos tributários. É isso que as agências estão repercutindo, Orig, nessa coletiva que não foi transmitida. A gente não conseguiu, pegou ao vivo, viu? Exatamente. Nos grupos que eu participo aqui, estão falando sobre o contingenciamento, né? Pode ser que tenha contingência. Mas, eu vou falar que também nos grupos que eu olho, tá todo mundo maluco também, Orig. Não tem como dar uma explicação para isso, tá? O que, para mim, é o mais lógico é que você teve uma aceleração do DI por stop, tá? E aí, o que corrobora isso? Coloca de novo lá no DI1F27, que é onde a gente tem que monitorar. Ele chegou a subir 5,3, tá? E tá voltando, tá? Então, DI-F27 deu uma boa voltada, acho que ele não deve ter atualizado. Agora tá subindo 44 pontos base, tava subindo 59. Chegou. Exato, então assim, ele deu um spike, e esses spikes certamente são stop, tá, pessoal? Então, nos dias de aversão ao risco, em que você tem esses grandes movimentos, acaba machucando muita gente, tá? Então, longe aqui de dizer que é um movimento normal, não é isso que eu estou dizendo, mas também não existe uma razão específica do ponto de vista vamos chamar de fundamento, né, para isso ter acontecido. Realmente um cenário onde, enfim, já falei 10 vezes a mesma coisa, e aí agora o pessoal começa a estopar. Vamos ver qual vai ser o nível que vai fechar esse DI, tá? Se a gente vai ter uma nova onda de stops, ou se foram 1 ou 2 players agora que realmente se machucaram mais e acabaram tendo que zerar suas posições compulsoriamente. Mas volto aqui a dizer, né? Para um nível desse de estresse, tá? Que a gente está vendo nos DIs, era para a gente estar vendo essa bolsa caindo muito mais. DI subindo 5 por razões fundamentalistas, as ações deveriam estar caindo muito mais, tá? E isso não está acontecendo, como eu, mais uma vez, comento aqui com vocês. Tivemos uma aceleração das quedas, sem dúvida, mas as ações estão caindo 2,5, tá? Então, é um cenário de queda forte. Opa, sumiu sua voz, Olig, só peço para você retomar novamente desse ponto. É uma queda forte, sim, sem dúvida, pelos motivos que a gente já trouxe aqui, mas não temos fatos novos, e se de fato tivéssemos tido, assim como o mercado de futuros DI está mostrando, era para a gente estar vendo quedas mais bruscas nas ações, tá bom, pessoal? Então, fiquem calmos, tá? Acho que essa história de estopa tudo é um negócio que assusta, tá? Não é esse tipo de posicionamento que a gente precisa ter, em especial quando a gente está falando de investimento em ações. Por óbvio, se você tem um posicionamento técnico alavancado, você está comprado em muita opção, você está
com 2, 3, 4 vezes o seu patrimônio alavancado, você precisa sim pensar no stop para não quebrar, tá? Se você está no índice, comprado em índice ou vendido em dólar, mais uma vez, alavancado, aí você tem que ter cuidado, de fato, para você também não quebrar. Agora, os investidores de ações, né, que portfólios equilibrados, vão cair, mais uma vez, natural, dia de aversão ao risco, mas não é aquele negócio desesperador de vende tudo a qualquer preço. Vocês sabem, para quem está acompanhando aqui todos os dias, a minha participação de 3,5 a 4,5, faça chuva ou faça sol, a minha carteira agora, ela tem um nível de risco muito grande, porque eu estou comprado em várias ações domésticas. Então, era para eu estar desesperado, porque a minha carteira está com muito risco. Só que a minha carteira está caindo 2,3, alguma coisa assim. É ruim, pô, é óbvio que é muito ruim, mas não tem nada de desesperador que você vai sair zerando tudo a qualquer preço. Acho que longe disso. Inclusive, assim, esperando, indo para mais próximo do fechamento, vou avaliar, inclusive, algumas compras de swing trade usando a minha margem, tá? E aí sim estarei alavancado pensando na próxima semana, tá? Mas com claro, cautela, não é uma alavancagem de 200%, 300% igual o pessoal faz em índice e dólar, é uma alavancagem um pouco maior para poder usar essa margem, e é isso, assim, acho que a gente tem que também saber usar os momentos de distorção do mercado para poder se beneficiar. Se você tem uma carteira equilibrada, uma boa alocação, a cabeça está no lugar, você sabe o que você está fazendo, você vai poder tomar ali um pouco de risco adicional em momentos de forte estresse, e aí na normalização disso, na segunda, na terça ou na quarta-feira, você pode soltar essa mão com tranquilidade e colocar ali um dinheirinho ali para dentro e que vai ajudando ao longo do tempo a ter uma performance melhor, tá? Perfeito, ô Lig, ó, e enquanto isso a gente tá, né, conversando com a galera, daqui a pouco o Alex Martins estará conosco. Eu peço, Lig, pra você ficar mais um tempinho com a gente sempre fica até por volta das 4h15, mas por conta de toda essa versão ao que aconteceu, eu peço pra você ficar só mais um pouquinho, até por conta disso, a gente não vai ter hoje a participação do Cristiano Noronha, da Arco Advice. Cristiano até fora do ar, né, ele comentou que achou estranho porque na visão da Arco, o Haddad não trouxe nada demais. Ali foi o comentário dele, né, ele até apontou que ele comentou sobre o contingenciamento que deve acontecer, mas ele disse que na visão dele não comentou muita coisa. Pois é. E o Lig tava falando com o pessoal aqui da Mover, nosso Luca Boni que estava aqui conosco, o Luca me informou com algumas fontes ali do mercado que de acordo com um trader de um fundo multimercado, disse que foi uma estopeira, né, um stop generalizado no horário do ajuste dos DIs. Tinha muita gente aplicada em pré. Foram duas informações que chegaram aqui um pouco na linha que você estava comentando, né, Olig? Perfeito, e a gente vê isso pelo próprio comportamento dos preços, né? Uma coisa é você ver o DI 27, né, subindo 5,5, igual subiu, e colado no 5,5 e subindo mais, e aí você pode se assustar. Agora, ele estava no 5,5, agora está no 3,5, então de alta, né? Então, ele foi e voltou. Isso é um sinal de stop claro, principalmente porque você está falando de contratos futuros, né? Então, o nível de alavancagem, disposição dos gestores é muito grande, tá? Eu até tenho alguns nomes aqui que eu sei que tinham posições importantes aplicado, principalmente nesses vértices, mas por óbvio não vou falar, né, o nome desses caras, depois a gente vai descobrir na cota se foram eles de fato, mas enfim, é um movimento de mercado que, enfim, de vez em quando acontece. Para quem já passou por cenários de estresse em outras oportunidades, já vivenciou isso, e aí fica um pouco mais calmo e mais fácil de observar. Até percebam
que em alguns momentos eu falo com vocês com uma certa tranquilidade sobre os movimentos, dizendo assim, olha, faz sentido o movimento. E quando eu falo faz... Opa, o Ulig não vai ser estopado não, travou aqui a conexão com o Lucas Ulig, então a gente vai retomar a conexão para ele poder explicar. Enquanto isso eu vou dar um salve pra galera que tá aqui conosco no nosso chat, muita gente mandando mensagem, aqui grafista, SCEG, o Ricardo Tuelho falou que ele ficou de fora, estopou antes e perdeu um pouquinho, o Alberto Santos falou que na hora que começa o desespero que é a hora de comprar. Vai fazer isso, Alberto? Conta aqui pra gente. O Wesley Barreto, ele falou que quando o mercado subir, quem tá fora vai chegar atrasado. Ele disse que Cair comprou até o fim, ele mandou por aqui na nossa mensagem também. A Terezinha Bernadette, ela pergunta, mas o que o Haddad falou, né? Tem poucos destaques diferentes em torno do que disse o ministro da Fazenda agora à tarde. Ele afirmou, né, que a resistência contra a medida provisória que restringe a compensação de créditos tributários vai se dissipar conforme haja maior compreensão da intenção do governo de reduzir gastos tributários. Em entrevistas a jornalistas, Haddad afirmou que várias MPs já foram chamadas de MP de fim do mundo e garantiu que a nova medida não vai afetar a indústria. Foi esse destaque que a gente teve em relação a essa coletiva que não foi transmitida. Outro destaque que a gente tem é que Haddad falou que o governo não pretende mudar o que já está decidido sobre a meta de inflação. Outro esse destaque também aqui. A Reuters trouxe uma notícia de que a decisão pendente no Supremo Tribunal Federal que pode invalidar a desoneração da folha salarial, se o benefício não for compensado por outra fonte de receita, é um fator de pressão para que o Congresso Nacional aprove a medida fiscal apresentada nessa semana pelo Ministério da Fazenda. Isso foi o que a Reuters ouviu de fontes da equipe econômica do governo. Só para lembrar, né? Esse MP que restringe o uso de créditos tributários por empresas gera uma receita de mais de 29 bilhões de reais nesse ano, mais que o suficiente para compensar o custo da desoneração da folha. O texto gerou forte reação contrária dos setores afetados e parlamentares que defendem essa derrubada. O entendimento da Fazenda, no entanto, é que a eventual não aprovação da medida compensatória teria como resultado, por determinação do Supremo, a perda do efeito da desoneração da folha, benefício que conta com forte apoio dos deputados e senadores. Mas isso foi o que Haddad disse, e no momento que ele fazia essa coletiva, o Ibov renovou mínima, o dólar estressou, renovou máxima, os DIs chegaram em altas de quase 60 pontos base o avanço, mas pode ter sido apenas, né, uma coincidência. Até aqui no painel Mover Pro tem esse destaque que os vértices da curva de juros dispararam com gás de um stop loss, uma estopada ali bem na hora do ajuste dos DIs, que é justamente por volta depois das 4 horas da tarde que teve esse cenário. E foi isso que aconteceu, foi isso que acabou estressando o mercado nesse período, e é isso que a gente tá olhando. Tudo isso eu agradeço também ao Luca Boni, repórter da Mover, que nos ajudou a entender esse movimento com base com que o Luca tem ouvido dos investidores do mercado também. Um abraço pro Marcelo, pro Paulo César. Você que tá aqui no nosso YouTube, deixa o seu like, é super importante. Estamos com 1.350, faltam só 50 likes pra gente conseguir bater os 1.400, que é a meta de like no dia de hoje. E vamos dar um panorama geral. Ibovespa cai 1,68%, 120.828 pontos. Chegou a tocar a mínima em 120.679 pontos. O dólar futuro, R$ 5,327, uma alta de 1,08%. Chegou a tocar R$ 5,339 na máxima. E os DIs, que chegaram a quase 60 pontos base de alta, o contrato DI com vencimento em janeiro de 2027, esse contrato sobe agora a 38 pontos base, 11,57% ao ano, para a gente ter um respiro agora dos investidores. Lá nos Estados Unidos, em meio a que tudo isso que acontecia por aqui,
O que tá rolando por lá, Mari? O mercado por lá segue parado, viu, Medina? Dow Jones está ali perto da estabilidade, caindo 0,02% aos 38.876 pontos. S&P também perto da estabilidade, levíssimo avanço de 0,02% aos 5.354 pontos. Nasdaq sem caindo com um pouco mais de força agora, recuando 0,23% aos 19.013 pontos. Os bonds, o cenário não mudou muito, as treasuries de 2 anos continuam subindo 15 pontos base aos 4,880% ao ano, as de 5 anos avançando 15 pontos base aos 4,457% ao ano, e as treasuries yield de 10 anos com uma alta de 14 pontos base aos 4,430% ao ano, Medina. E eu acho que acabou sendo estopado, ligou estopada. Ele acabou de me avisar que tá voltando, que a internet teve uma oscilação lá mesmo, viu? Exato, tipo a internet do Ulig, que deu aquela estopada também junto com os DIs. E aí a internet caiu, ele vai voltar até pra conseguir finalizar a participação do Lucas Ulig aqui no nosso programa. Em instantes, Alex Martins vai explicar tudo também pra você sobre o que tá acontecendo nos mercados por aqui. Já já ele participa conosco também. Bom, vamos observar aqui alguns papéis, Mari. A gente tem Petrobras caindo agora 3,02%, 37,22%. Petrobras perto da mínima, tocou a mínima em 37,18. Vale vem na sequência com uma queda de 1,37%, R$ 60,37. Os dois principais papéis da Bolsa Brasileira pressionando o índice nesse momento. Em variação, a gente tem como destaque negativo o Local Web, que cai 7,81%, R$ 4,25, e Magazine Luiza, que recua 5,83%, R$ 11,97. Embraer segue firme, subindo 4,44%, apesar de todo esse cenário. O papel em R$ 38,54. O volume do Ibov, nessa parte final, ele deu uma boa subida. A gente tava em 9,5 mais ou menos ali antes de começar esse stop, que são os relatos que a gente tem de investidores sobre o que tá acontecendo. O volume melhorou bem. A gente tá perto agora dos 13 bilhões e meio de reais. É um volume ainda abaixo do que a gente tem na média, mas bem melhor do que a gente tinha à tarde quando veio essa estopeira que o nosso Luca Boni trouxe aqui pra gente. Bom, o Liga não tá conseguindo se conectar aqui conosco para participar do nosso Tarde TC News. Mas eu vou chamar agora o Alex Martins, que já tá aqui nos nossos estúdios. Eu não sei se ele tá cansado por conta do que aconteceu, se ele tem as explicações aqui pra galera. Tudo bom, Alex? Boa tarde pra você, como vai? Tudo bem, Medina? Boa tarde, Mari, boa tarde a todos do TC News. Tudo jóia? Boa tarde, Alex. Tudo certo, viu, o Alex? Certo na medida do possível, né? Pois é. Ô, Alex, os relatos que chegam, o Luca Boni trouxe aqui pra gente, a Mover saiu também, é de relatos nos mercados, de um stop generalizado na hora do ajuste dos DIs, ali por volta das 4 e pouquinho, né, Alex? F27, quase 60 pontos base de alta de uma hora para outra. Índice renovando mínima, dólar tocando R$5,339. Algo que chegou para você também, é o que você acompanhou, que dá para explicar esse movimento e essa versão ao risco que segue forte ainda, Alex. Sim, eu acho que o mal-estar, né? O mal-estar ele já vinha de manhã com a fala do Paulo Piketty em relação a taxa de juros neutra, né? Tô até procurando aqui para falar exatamente, então tá aqui, ó. O Paulo Piketty falou, mais precisamente às 10h20 da manhã, que deveria, né, devemos, abre aspas, né, devemos revisar no relatório trimestral de inflação a estimativa de juros neutro real, que está atualmente em 4,5%, ele não falou para que nível, né? Mas o mercado, quando você fala em taxa de juros neutra, o mercado hoje acredita que está mais próximo de 6, né, para cima, do que abaixo de 6. Quando eu fui até questionar a Mari, a nossa economista, ela acha que está perto de 6,5. E hoje, né, a gente tem aí um grande gestor, que é o Alfredo Menezes, inclusive trabalhei com ele no fundo exclusivo que ele tinha. Abraço aí pro Alfredo. E ele até comentou, né, de que se você tem, né, uma expectativa de um juros neutro para cima, provavelmente a curva de juros também deveria ser reprecificada, né? Então,
o mercado, acho que começa a cair a ficha, né, de que essa taxa de juros neutra ela subiu e provavelmente subiu mais do que talvez parte, né, do mercado acreditava. Eu acho que não só aqui no Brasil. A informação que então tinha, só pra gente entender o raciocínio, né? O mercado, então, ele imagina uma taxa de juro neutra mais alta. Mais alta. E a informação que passou aqui o Luca Boni pra mim, conversando com alguns traders, é que tinha muita gente alocada em pré. Sim, e com isso, aplicada em pré, tinha gente muito posicionada. Se vai ficar maior a taxa de juro neutra, talvez o pré não compensaria tanto nesse momento. Então a galera estopou o Alex para pedir mais prêmio. É essa a relação que a gente precisa ter? Para o nosso telespectador entender um pouquinho, né? Primeiro, vamos falar o que é o juros neutro. O juros neutro é aquele que quando você tem uma taxa, ela não estimula, mas também não contrai a economia. Ou seja, ela não causa um efeito, vamos dizer assim, monetário. O que acontece? Essa taxa de juros neutra subindo, você começa a fazer uma conta simples. Então, vamos pegar, se você tem uma taxa de juros neutra, vou pegar os 6%, tá? Que foi, inclusive, o que muitos dos economistas acreditaram estar. Deixa eu só arrumar aqui. Muitos dos economistas acreditaram estar nessa última reunião, que teve, inclusive, com a diretoria do Banco Central e também os economistas. Então, se você pega uma taxa de juros neutra, menina, de 6%, tá? Vamos pegar uma inflação do Boletim Focus, tá? E vale aqui ressaltar, né? O Boletim Focus, por mais que você tenha críticas, ele sempre, estatisticamente, né, inclusive pegando dados, né, do Alexandre Schwartzman, ele sempre erra para menos do que para mais. Então, vamos ser o mais conservador aqui, e eu sei que muita gente vai concordar de que essa inflação é mais alta do que o Boletim Focus. Então, se a gente for pegar aqui 6% de juros neutro e mais 4%, vou colocar 4% de inflação, tá? Você vai estar falando, né, de um juros nominal aí de 10%. Medina, 10%, nós estamos em 10,5%. Cadê o prêmio de risco disso daí? Então, o que acontece? O mercado, ele entende que se você tem um nominal, né, nessa conta de padaria que a gente fez de 10, você não pode considerar que o prêmio de risco é só 0,50. Então, provavelmente, o mercado começa a cair a ficha e ele trabalha, muitas vezes, com os dados que o Banco Central, informa para ele. Então, se você tem um Banco Central no relatório trimestral de inflação falando que a sua taxa de juros neutra é 4,5%, não adianta você, como investidor, como, de repente, gestor, querer trabalhar com uma média, né, com uma inflação, uma taxa de juros neutra de 6%, porque muitas vezes você vai estar fazendo uma modelagem que não vai ser a do Banco Central. E o que vai acontecer? Você vai errar muitas vezes na precificação da curva e pode até custar dinheiro do cotista. Quando você tem um diretor do Banco Central falando que vai revisar a taxa de juros neutra no relatório trimestral de inflação, o que acontece? Toda a modelagem da indústria vai ter que usar uma nova taxa de juros neutra. Obviamente, se essa taxa de juros neutra ela vai subir, a curva toda ela tem que subir. E aí, como você tinha... Eu até trouxe para... Eu te mandei, Mari, a imagem? Mandou sim. Temos na imagens. Olha, eu até trouxe essa imagem. Pode pôr em tela cheia, Andrezão, olha aí. E o que essa imagem traz de informação? Ali, onde está DI em PU, é preço unitário. Tá. Então, quando a gente olha ali, ó, estrangeiro comprado em 2.400.000 contratos, institucional nacional comprado em 2.469.000 contratos, é comprado em preço unitário. Se você é comprado em preço unitário, você é vendido em taxa. Então, olha só, a exposição do mercado aplicado em taxa de juros. Era uma exposição muito significativa. Sim. E aí, quem que é contraparte desse mercado aplicado em taxa? Você tem ali bancos, tá vendo? Bancos que tá com o número negativo ali, né? Que é vendido em PU, mas é comprado em taxa. Só que o banco, ele vai sempre, na maioria das vezes, ser comprado em taxa. Por quê, Medina? Porque o banco ele tem uma carteira de crédito. Quando ele empresta dinheiro, quando ele emprestou... Eu lembro uma vez, até que a gente comentou, Medina, quando você foi tomar um empréstimo ali de 2 milhões de reais,
né, um juros um pouco alto. Você até comentou comigo, Alex, estou tomando um empréstimo de 2 milhões de reais, não estou gostando. O que acontece? O banco vai lá e trava, né, esses juros esses 2 milhões que ele te emprestou a uma taxa X, ele vai no mercado de juros e trava, né? Ou seja, banco normalmente sempre vai travar sua carteira de crédito nas taxas de juros. Então, por isso que aparece muitas vezes, na maioria, né, das vezes, vai aparecer ele comprado, tomado em taxa e vendido em PU. Então, pegou um mercado, Medina, além, né, de talvez acreditar que nós não teríamos uma mudança, né, na taxa neutra. E não é só isso, né? Uma coisa é você, de repente, imaginar que essa taxa neutra subiu. Outra coisa é o governo assumir que ela subiu, né? Então você tem uma reprecificação. Fora isso, Medina, nós tivemos agora à tarde também, eu não sei, né, se vocês chegaram a comentar, tivemos o Haddad falando agora à tarde. Trouxemos, que ele falou sobre MP. E ele falou o seguinte, a política de campeões nacionais tende a acabar. Então é um mercado que quando você olha, né, para o seu ministro da Fazenda, né, querendo, de repente, buscar vamos dizer assim, uma igualdade de competição no mercado, que a gente sabe, né, o Brasil tem as suas deficiências e você não pode, muitas vezes, punir quem vai bem para beneficiar aquele que de repente está patinando. Eu acho que não é bem por aí. A frase caiu já num cenário, né, bem ruim, ou seja, nós fomos acrescentando vários ingredientes amargos, né, para tentar fazer uma torta doce e acabou não dando muito certo, né? A gente colocou limão, colocamos maracujá, só coisa cítrica, né, Medina? E aí, a gente que tava querendo um pudim de doce de leite não saiu muito bem, não. Pois é, Alex. O pessoal tava aqui tudo desesperado no chat e o Alex trazendo muito dessa visão. Então, o ponto da Haddad, ele acabou também ajudando. A esse cenário de aversão a risco do mercado. Bom, tava até a gente comentando aqui no chat, né, que no site do Tesouro Direto, tava até olhando, não tá aparecendo mais os investimentos atrelados ao IPCA, ele suspende, né? Quando tem muita volatilidade, só estão os títulos atrelados à Selic. Isso. Eles tiraram ali o SEG, tava comentando que tava um IPCA mais 6 alguma coisa bem forte ali. Quem conseguiu pegar, aproveitou. E pode ser... Vai voltar, mas provavelmente vai voltar com uma taxinha até mais atrativa. Pois é aquilo, né? O pessoal tá observando. Esse aí que tô falando também que é stop geral. O Arquigrafista mandou um que doideira por aqui. Muita gente participando. Abraço pro Arquigrafista. Nosso investidor mascarado. O Fábio Costa também tá por aqui. O Bento Carneiro falou que hoje bate os 120 mil. Bom, chegou em 120.679, tem 120.815 ali, um pouquinho acima da mínima do dia. Petrobras caindo 3,62%, 36,96, também é um cenário de saída de gringo também, o Alex, da Bolsa hoje, que ela também piorou com esse cenário de aversão ao risco. Ô Medina, a gente que viveu muitos anos, né, no ambiente institucional, existe um movimento, né, que a gente fala bastante, inclusive na sala ao vivo, que é a contaminação, né? Para quem talvez é da indústria vai entender. Quando você vai e aplica o seu dinheiro num fundo multimercado, que tem, né, muitas vezes vamos dizer assim, a liberdade de poder mexer com vários ativos, muitas vezes você tem esse multimercado com um pouco de bolsa, um pouco de juros, um pouco de moeda. E o que acontece? Quando você tem um movimento desse, de taxa de juros abrindo, né, e gerando um risk-off generalizado, muitas vezes o gestor ele tem que até que vender um papel que ele não queria vender, ou seja, uma ação da Petrobras. Ele muitas vezes tem até uma perspectiva boa, de repente, para a Petrobras. Mas o que acontece? O DI machucou tanto a cota desse fundo, ou seja, o P&L desse fundo, o lucro-prejuízo desse fundo, muitas vezes pela conta DI está sendo tão negativa, que ele sabe que se ele apresentar uma cota negativa amanhã, o cotista vai sacar dinheiro. A gente tem trazido aqui, quase todo dia, o fluxo da indústria da Anbim.
todo dia a gente fala, né, Medina? Tá saindo FIA, tá saindo dinheiro de FIA, tá saindo dinheiro de multimercado. Então, o que acontece? O gestor, ele olha, ele sabe que os saques estão acontecendo. Se ele entregar um dia de cota negativa de hoje para amanhã muito forte, vai ter mais saque. Então, o que acontece? Muitas vezes esse gestor, ele tem que realizar, muitas vezes, aquilo que está dando dinheiro para cobrir o prejuízo de uma outra operação. E esse movimento de contaminação, Medina, é generalizado. Por quê? Porque a maioria dos fundos tem exposição, a gente viu aí, a própria tabela que a gente trouxe mostrou. Muitos institucionais têm exposição aplicada em taxa de juros, que é o que a gente fala de renda fixa, né? Quando você olha para o DI, o que a gente chama de pré, e você tem esses númerozinhos, isso é a taxa que você está aplicando. Então, se você vai lá, olha um DI, vamos supor, a 11%, se você vai e vende o DI, é a mesma coisa que se você estivesse aplicando a 11%. Para aquele determinado vencimento, e você vai ganhar essa taxa naquela duration até o vencimento do contrato. Então, quando você tem vamos dizer assim, uma estopeira generalizada nos DIs, muitas vezes o gestor tem que até que se desfazer de papéis que ele não gostaria de se desfazer para tampar esse buraco que está acontecendo aí na cota do institucional. Perfeito, o Alex. Bom, são 4 horas e 45 minutos. Ô, Alex, só pra gente finalizar por aqui, a sua visão exatamente pro dólar. Porque agora tá 5,333. Chegou a tocar 5,339. Então tá perto da máxima do dia. E meio esse estresse que a gente comenta tanto aqui. Por conta disso, o que dá pra projetar pensando na semana que vem, o Alex, em relação ao câmbio? Medina, não tenho notícias muito boas, não. Ah, é? Tá. O que acontece? A exposição hoje do não residente comprado em moeda, a gente falou ontem que a exposição já era recorde. Né? Isso. A exposição do não residente comprado, hoje nós estamos que dia, Medina? Dia 7. Sim. A posição dele comprado já é quase que a mesma do que ele ficou comprado no mês passado. Ou seja, mesmo com o vencimento do contrato anterior, onde morreu alguns contratos, em apenas, vamos dizer aí, 6 dias, né, ele já está com a mesma posição praticamente de estoque que ele demorou para montar o mês inteiro passado. Então isso mostra o quanto a ponta comprada do não residente está apostando contra a moeda brasileira. Tem seus motivos, né, tem as suas razões. Isso mostra também que a ponta vendida do não residente, que era, né, aquele player que fazia muita frente, né, muitas vezes defendendo a moeda brasileira, vendendo mais em momentos em que puxava a moeda americana, junto com o fundo local, esse participante ele praticamente jogou a toalha na rolagem. Ele zerou praticamente boa parte da sua exposição vendida. Então ele estava com um estoque ali próximo de 600 mil contratos, ele está com estoque próximo a 200 mil contratos, isso contando já com o que ele aumentou de venda, né, nesse mês aqui de junho. Então você percebe que só pelo posicionamento técnico, o Medina, dos contratos em aberto no dólar, já me leva a crer que nós vamos navegar, né, em preços de dólar mais alto. Temos a questão também do ambiente externo. Tá? E aí eu nem vou citar aqui Estados Unidos. Tá? Estados Unidos nós tivemos dados fortes, payroll mostrou ainda, né, uma resiliência do mercado de trabalho. Eu vou citar aqui o México. Essa questão de uma constituinte, né, fazer uma nova constituinte num país como o México, que tem, né, também uma correlação com alguns emergentes muito forte, inclusive com o real, também, né, acaba fazendo com que, quando você olha para uma cesta de moedas de emergentes, acaba também jogando contra o real. Isso não estou falando, né, só do México. Nós temos também as nossas questões internas. Então você percebe, Medina, que quando a gente olha hoje para o dólar americano contra o real, ele tem, vamos dizer assim, indícios de que vai, né, buscar patamares mais altos. Quem pode segurar? O exportador. Né? Só que o exportador, ele também sabe mensurar risco. Então, se ele está vendo, né, que a moeda americana está subindo com fatores de risco que estão sendo adicionados e com uma balança de risco que está crescendo,
ele também vai continuar vendendo, mas ele vai recuar o tanto, né, o volume que ele vai vender e vai recuar nos preços. Então, obviamente, o dólar acaba ainda com uma trajetória de alta, talvez não com uma facilidade, né, mais fácil de dar uma parada, como a gente viu nos DIs, mas ele consegue seguir sua trajetória de alta. E sem falar também do risco que nós poderemos ter do investidor local, que muitas vezes não conseguiu estopar, comprar o dólar por defesa. Então percebe que a movimentação, né, dos mercados hoje, e não só, né, das movimentações em relação a você comprar dólar como seguro técnico, por conta de uma posição contra uma posição de melhora e num ambiente de pior, você tomar o dólar como hedge, você tem também o posicionamento técnico que já começou praticamente no mês de abril, do investidor não residente olhando para a balança de risco crescente e que tem conseguido, né, desempenhar resultados positivos apostando contra a moeda brasileira. Então é um ambiente que a gente percebe que a moeda tem ainda espaço para andar um pouquinho mais, pode buscar níveis aí de 5,40, 5,45, não vejo razão para você pensar em uma intervenção do Banco Central, tá? Se o Banco Central intervir nesses níveis de preço, porque nós tínhamos uma diferença muito grande em relação ao México. Nós estávamos com uma diferença aí, se não me engano, de 5, 6%. Hoje essa diferença, com a subida do dólar frente ao peso mexicano, essa diferença caiu para perto, né, algo perto aí de 2%. O que, aos olhos, né, de quem analisa a moeda, não é uma justificativa para você começar a defender, né, o dólar americano contra o real. Se isso acontece, Medina, pode passar a falsa impressão de que você está usando da política cambial, ou seja, você está usando da intervenção na moeda para segurar os efeitos negativos que são claramente decorrentes de uma má condução, talvez, de política monetária, de uma má condução de remanejo fiscal, de uma má condução de articulação política. Ou seja, se a gente for buscar ingredientes aqui para justificar um dólar mais alto, nós vamos achar muitos. Agora, você vender dólar justamente para segurar a cotação, né, muitas vezes pode ser interpretado como você usar a política cambial para fazer um outro tipo de política. Tá? Então, isso pode ser também mal visto pelo mercado, e aí aquilo que você estava imaginando ser uma ferramenta para segurar a cotação, vira querosene na fogueira. E aí a gente já tem até, num passado recente, história de como isso acaba, Medina. Maravilha, Alex. O pessoal tá mandando aqui aula do Alex nesse momento, Bahia. O Alessandro Nakazato, o Alex é o melhor operador de dólar que ele conhece, participando aqui. Mandou até o seu emoji aqui no nosso chat, Alex. Alex, obrigado, hein, por nos entendermos o que tá acontecendo na Bolsa, todo esse movimento. Ficou bastante claro aqui pra galera. Um bom fim de semana e vamos ver segunda-feira como que o mercado estará, Alex. Valeu, Medina. Obrigado pelo carinho, pessoal do chat. Obrigado, Mari. Bom final de semana a todos. Excelente tempo em família. A gente se vê na segunda-feira. Valeu. TC News. Seu resultado é nossa marca.